Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo desta obra maravilhosa que chega até nós através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, pensamento e vida. Estamos felizes, pois é mais uma lição que vai trazer muita luz, compreensão e que nós possamos tirar bastante proveito destes ensinamentos para promover o nosso crescimento, o nosso aprimoramento moral e espiritual, contando com a companhia dos nossos mentores, nossos anjos guardiães e, com certeza, a presença do Divino Amigo Jesus. Vamos fazer uma prece, confiantes. Senhor, nós aqui estamos, procurando melhorar nossos conhecimentos, procurando nos fortalecer, procurando aproveitar todo o conteúdo que está ao nosso alcance para promover a nossa evolução. Agradecido, Senhor, por estes recursos, por estas oportunidades, por estes mensageiros que trouxeram estes ensinamentos. Que a Tua paz, a Tua luz esteja conosco, nos auxiliando nesses momentos de aprendizado. Assim seja. Graças a Deus. A lição de hoje é a lição de número 15, livro Pensamento e Vida, lição número 15, Saúde. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desviadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Eu vou fazer uma pausazinha na leitura porque eu esqueci de um detalhe aqui que vai favorecer a nossa leitura. O áudio vai ficar mais perceptível. Continuando. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. A cólera
e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que muitas vezes a tuberculose e o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Por outro lado, importa reconhecer que o relaxamento da nutrição constrange o corpo a pesados tributos de sofrimento. Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais que nos constituem o veículo de existência retratem as substâncias que ingerimos. Nesse trabalho de permuta constante, adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas que, em se instalando comodamente no mundo celular, podem determinar moléstias infecciosas e de variados caracteres, compelindo-nos a recolher assim de volta os resultados de nossa imprevidência. Mas não é somente aí, no domínio das causas visíveis, que se originam os processos patológicos multiformes. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta, pelas quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam o modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos a deploráveis fenômenos de alienação mental, na obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas
espiritualmente sadias. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior no aparelho somático, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Muito importante nós refletirmos nesta lição que, para a nossa saúde física, mental e espiritual, é uma referência, um alerta, e que nós podemos e devemos trabalhar com bastante assiduidade no nosso mundo íntimo para não permitir ou para evitar que esses desequilíbrios venham ocasionar os transtornos que Emmanuel está nos mostrando. Ele, primeiramente, está trazendo para nós, de uma forma clara, que o resultado que nós temos no corpo físico é a nossa realidade do mundo interior, do nosso mundo íntimo, aquilo que nós estamos alimentando nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos do dia a dia. Ele faz uma comparação muito clara para nós de a nossa saúde ser comparada às condições da moradia. Aquela moradia que denuncia a forma com que o seu residente a mantém, faz a sua manutenção, o seu conjunto de higienização, de organização. Tudo isso aí é um motivo para nós pensarmos como é que está a minha saúde, que está se refletindo no corpo físico, e que a saúde integral são os 3 aspectos: mente, espírito, que se reflete no corpo, que é o soma, que é o resultado de tudo, não é? Então, Emmanuel está nos alertando. Quando nós cometemos uma falta, ficamos com essa falta gravada na nossa mente e começa a virar um estado de perturbação quando nós não procuramos corrigir nosso erro, nosso desequilíbrio, nosso deslize, seja qual for, em pequenas ou em grandes proporções, aquilo vai ficar gravado em nós mesmos. Não é isso? E então, através dessa fixação mental que está na nossa consciência, vai também somar outras forças, outros quesitos, que vai potencializar esse nosso desequilíbrio. Por exemplo, as pessoas a quem nós prejudicamos, as vibrações mentais que elas emitem, vão chegar até nós, se nós estamos naquela condição de devedor pela falta cometida. E então essas energias deletérias vão chegar até nós como resultado das nossas ações.
e vai também somar com outros que estão na mesma faixa de vibração, não é? Seja encarnado, seja desencarnado, a mentalização daqueles que estão naquela faixa de vibração, naquele teor de pensamento e de sentimento, vai potencializar todas essas energias deletérias, desorganizadas, que vão trazer consequências à nossa saúde. Não é? E então Emmanuel está dizendo aí que vai instaurar desarmonias de vastas proporções no centro da nossa alma. Olha que observação importante para nós, né? A percutirem na nossa própria instrumentação, que é o corpo físico, não é? E então vamos observar que as consequências são graves se nós ainda não começamos a trabalhar a correção desses erros, dessas faltas, né? Ele cita para nós aí as desarmonias que nós trazemos do nosso mundo íntimo. A cólera, o desespero, a crueldade, a intemperança, né? A falta de harmonia interior. Vão criar zonas mórbidas, doentias, né? No nosso cosmo orgânico, quer dizer, no nosso mundo físico, no nosso universo celular, impondo às células a distonia, né? a desorganização, e vão anular quase todos os recursos de defesa do nosso campo físico. E então vai abrir uma brecha, vai abrir uma entrada à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Quanto mais fragilizados estiverem os órgãos, especialmente os órgãos vitais, vão sendo impregnados por esses micróbios, né, que vão trabalhar a desarmonia das células e, consequentemente, vai enfraquecer o nosso estado da saúde, né? E então Emmanuel diz, é assim que muitas vezes a tuberculose, o câncer, a lepra, a ulceração aparecem como fenômenos secundários, quer dizer, como resultado desse estado de coisas, desse conjunto de situações criadas por nós mesmos, né? E então, qual é a causa primária? O nosso desequilíbrio desses reflexos que nós trazemos no mundo íntimo. Os sintomas mentais depressivos influenciam as células no estado de mitose, na divisão das células. As células do corpo, quando estão em reprodução, em divisão, elas então são atingidas por esses agentes perniciosos que vão trazer consequências graves para a nossa saúde, né? Estabelecendo fatores de desagregação. E então, Emmanuel diz para nós também que nós temos que observar a nossa forma de nutrição, quer dizer, o alimento que nós estamos ingerindo, para que tenhamos a certeza de que a alimentação não venha também a ser um outro fator a contribuir para a debilitação da saúde, não é? Enquanto encarnados, é natural que as vidas infinitesimais, quer dizer, a vida dos
micro as células, né? Micro-organismos, né? Que nos constituem o veículo físico de existência, retratem as substâncias que ingerimos. Porque o que vai sustentar as nossas células, que são essas vidas infinitesimais, são justamente as substâncias que nós vamos alimentar para nutrir essas células. Então, nesse trabalho de permuta constante, nós adquirimos imensa quantidade de bactérias patogênicas. Isso aí é uma condição natural diante da alimentação. E o próprio organismo, quando está bem nutrido, bem fortalecido, ele já repele todas as bactérias, todos os micro-organismos que não são salutares. Não é isso? E então, se nós estamos em desequilíbrio, essas bactérias vão se instalar comodamente no mundo celular, nas células, né, do nosso corpo físico, em determinadas áreas, né, compelindo-nos a recolher de volta os resultados da nossa imprevidência. Olha aí, por falta de nós termos mais cuidados com a nossa alimentação. Não é isso? Mas Emmanuel nos mostra que não é somente aí, né, que estão as causas desses processos patológicos multiformes. Ele diz aí que as nossas emoções doentias, mais profundas, geram estados enfermiços. Isso aí já tem bastante comprovação, na ciência, né? Os reflexos dos sentimentos menos dignos que nós alimentamos, convertidos em ondas mentais, tumultuam os serviços das células nervosas. E então abre campo para essas condições que vão trazer consequências danosas para o nosso estado no campo cerebral, né? Desempenham as mais avançadas funções técnicas. Ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta. Olhem, atinge também a nossa área mental, né? Pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados. Olha, então nós recebemos deles essas vibrações, né? Porque está atingindo o nosso estado mental. Todas as energias que não são benéficas, né? E nós abrimos campo, estamos fragilizados pela nossa atitude, não é isso? Que se nos conjugam ao modo de proceder. Está muito claro isso aí, né? Nos atingem com sugestões destruidoras diretas ou indiretas. De uma forma ou de outra, nós recebemos essas influências, né? E então os resultados são deploráveis fenômenos de alienação mental que vão se traduzir como uma obsessão, né? Ainda mesmo quando, nas aparências, nós poderemos parecer pessoas espiritualmente sadias, mas no mundo íntimo estaremos com esse desequilíbrio, não é? As obsessões trazem um estado de alma deprimente para nós. Mas Emmanuel traz para nós, então, essa forma de nós mantermos
prevenidos e não nos deixarmos levar por essa atitude infeliz. Não nos esqueçamos que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento. E então é o nosso esforço no bem, procurando manter um sentimento equilibrado, um sentimento fraterno, nobre, harmonizado com as leis divinas, refletindo os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vai nos proporcionar um pensamento reto, um reto pensamento, né? Sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Olha, a importância de nós mantermos essa harmonia nos 3 aspectos, né? Corpo, mente e espírito. E então, nós temos esta grande oportunidade de procurarmos nos prevenir e trabalhar para melhorar as nossas condições, né? E agora nós vamos aproveitar um trabalho que realizamos com a inteligência artificial. Nós temos que aprender a aproveitar esses recursos que as tecnologias modernas nos oferecem, né? E então fizemos um resumo desse conteúdo que Emmanuel nos traz. Espero que vocês possam apreciar. Olá! Já pararam para pensar que a nossa saúde física talvez seja, na verdade, só um espelho do nosso mundo interior? É exatamente essa ideia bem provocadora que a gente vai explorar hoje, com base na obra Pensamento e Vida. Preparem-se, porque isso pode mudar a forma como a gente enxerga a saúde. E a ideia central é toda capturada nessa metáfora aqui. Pensa assim: a saúde é como uma casa, e o nosso corpo é essa casa. O estado em que ela se encontra, se está bem cuidada ou não, acaba denunciando tudo sobre quem mora lá dentro. É um convite para a gente olhar para dentro e se perguntar como é que está a nossa casa interior. Ok, então vamos mergulhar fundo nessa ideia principal. O corpo funcionando como um verdadeiro espelho da alma. Mas como, na prática, as nossas experiências internas acabam se manifestando fisicamente? Vamos ver o que a fonte nos conta sobre isso. E claro, isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a saúde é um reflexo do que vai por dentro, então, de onde vêm as doenças? A fonte sugere que a origem de todo o desequilíbrio talvez não esteja onde a maioria de nós costuma procurar. Vamos descobrir onde é que tudo isso começa. Olha só o processo que a obra descreve. Parece que tudo tem um ponto de partida bem claro, uma falta cometida. Pense num erro, numa injustiça, em algo que fizemos. Esse ato não fica isolado, ele gera uma perturbação na mente, um conflito, que por sua vez cria uma profunda desarmonia na alma. E a coisa não para por aí não. Essa perturbação não é só um problema interno, ela é amplificada pelo que o texto chama de ondas de pesar e acusação de quem foi prejudicado. É quase como um eco emocional que volta pra gente, tornando aquela desarmonia inicial ainda mais intensa. A fonte chega a apontar emoções específicas que seriam particularmente destrutivas. A cólera, o desespero, a crueldade, a falta de moderação, tudo isso é descrito como algo que cria verdadeiras zonas mórbidas no nosso sistema. Basicamente, são estados emocionais tóxicos que preparam o terreno para a doença se instalar. Certo, agora a gente chega na famosa ligação mente-corpo. Como é que toda essa agitação interna, essa desarmonia da alma, se traduz em problemas físicos reais?
Qual é o mecanismo que de fato coloca o nosso corpo sob tensão? Para a gente entender essa ponte, o texto apresenta um conceito bem interessante, o de cosmo-orgânico. A ideia é enxergar o corpo não como uma coleção de partes separadas, mas como um universo inteiro, totalmente interligado, onde cada célula, cada órgão é diretamente influenciado pelo estado da nossa mente. E é aqui que a coisa fica mais concreta. Nossas emoções mais profundas não são só sentimentos abstratos. De acordo com essa visão, elas se transformam em forças quase tangíveis, que são descritas como ondas mentais. E essas ondas mentais têm um alvo bem específico, o nosso sistema nervoso. O texto diz que elas literalmente tumultuam o serviço das células nervosas por todo o corpo. Imagina uma desorganização geral que vai da pele até às partes mais profundas do cérebro. A consequência disso, lá no nível microscópico, é o que a fonte chama de distonia celular. Numa tradução livre, é um estado de desarmonia total entre as células. Elas simplesmente deixam de trabalhar juntas, em equilíbrio, perdem a sintonia. E o resultado final de toda essa cascata de eventos é alarmante. Os recursos de defesa naturais do nosso corpo acabam sendo neutralizados. É como se o nosso sistema de proteção ficasse de mãos atadas, deixando o corpo completamente vulnerável. Então, com as defesas do corpo em baixa, o que acontece? Vamos dar uma olhada agora nas consequências específicas, tanto no corpo quanto na mente, que podem surgir a partir desse estado de desequilíbrio interior. E aqui vem uma das ideias mais fortes da obra. Doenças graves, como tuberculose ou câncer, são vistas não como a causa do problema, mas como fenómenos secundários. Para essa visão, a causa primária, a raiz de tudo, é sempre o desequilíbrio interior. Mas atenção, um ponto muito importante. O texto não ignora fatores externos. Ele reconhece, sim, que a má nutrição ou bactérias têm a seu papel. A diferença é que ele enquadra esses fatores como elementos que se aproveitam de um sistema que já foi enfraquecido por dentro. E o impacto, como a gente viu, não é só físico. Aquelas mesmas ondas mentais, quando atuam diretamente no cérebro, podem levar a perturbações mentais e emocionais bem sérias, que vão desde fobias ocultas até quadros mais graves de alienação. Bom, se o desequilíbrio é a causa, a lógica nos diz que a harmonia deve ser a cura, certo? Mas como a gente chega lá? Vamos explorar o que a obra propõe como sendo o caminho do equilíbrio, a jornada de volta para a restauração da saúde. A resposta, segundo o texto, começa aqui, com este princípio que é a chave de tudo. A base para se reequilibrar não começa no pensamento, mas sim no sentimento. O sentimento reto é o verdadeiro ponto de partida. O que a obra estabelece é uma hierarquia bem clara. Os nossos sentimentos são a fundação que sustenta a qualidade dos nossos pensamentos. Fica muito difícil ter pensamentos equilibrados se, na base, os nossos sentimentos são de raiva, medo ou desespero, não é mesmo? Sem esse alinhamento, primeiro o sentimento correto, depois o pensamento correto, a alma adoece por falta de equilíbrio. E como a gente viu desde o início, um desequilíbrio na alma, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar no corpo. E aqui está o resumo da ópera. O caminho para a saúde é exatamente o inverso do caminho que leva à doença. Tudo começa com o sentimento reto, que possibilita o pensamento reto. Juntos, eles geram o equilíbrio interior e, finalmente, o resultado é a saúde, tanto física quanto mental. E a gente termina com essa pergunta, que fica como uma reflexão. Se aceitarmos por um instante essa premissa de que a nossa saúde é um espelho, que a nossa casa denuncia o morador, o que será que o nosso corpo está tentando nos dizer hoje sobre o nosso estado interior? Muito interessante, né? E então é uma das ferramentas que nós poderemos aproveitar, porque está ao nosso alcance. Só que, como todas as ferramentas dessas tecnologias modernas, nós temos que ter cuidado, né? Saber qual que é o resultado, porque vamos fazer uma análise. A inteligência artificial, ela tem uma certa percepção e detalhamento de coisas que às vezes nós não temos facilidade para perceber, né? Mas
ela não trabalha exatamente o sentimento em si, trabalha as técnicas de análise e de exposição, não é isso? Mas vale muito a pena nós aproveitar o máximo dessas informações para que nós possamos granjear mais conhecimentos, não é isso? Espero que vocês tenham gostado. E agora então nós vamos finalizar fazendo uma prece de gratidão a esses amigos espirituais, a Deus e a Jesus, por tantas dádivas, por tantas luzes, Senhor. Nosso muito obrigado pela Tua presença, pela companhia, pelo amparo, pelo incentivo na busca do nosso aperfeiçoamento. Senhor, ilumina e abençoa todos aqueles que estão procurando restabelecer a sua saúde, como nós vimos na lição de hoje. Tão necessário o equilíbrio mental, o equilíbrio de sentimentos, as vibrações. Que a Tua paz possa acompanhar todos esses irmãos. E assim, Divino Amigo, finalizamos mais um momento de aprendizado em Teu nome. Graças a Deus e louvado seja Deus. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, finalizamos na noite de hoje essas reflexões. Lembrando que no sábado teremos o culto do Evangelho no Lar às 22 horas. E no domingo, 21 horas, o Evangelho Redivivo. Nos encontramos lá. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão.